Desenvolvimento sustentável é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para abordar esse tema o professor Marcel Bustin, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria esgotar um pouco aquele assunto, né, do acidente do Golfo do México, perguntando para o senhor o seguinte: em termos de desenvolvimento sustentável, políticas de desenvolvimento sustentável, que lições podem ser tiradas desse gravíssimo acidente? A primeira lição é que eu acho que é preciso que hajam regras específicas, porque cada vez que um problema novo acontece, nós tomamos consciência de que precisamos ter mecanismos regulatórios específicos e não apenas gerais. Segundo, que estamos aprendendo que vai ser preciso cada vez mais que essas regras também sejam acordadas na esfera internacional, porque o território, que é terra de ninguém ou terra de todos, tá, precisa ser regulado também. Historicamente, isso é uma questão que tem deixado de lado, porque prevalece no direito internacional a ideia de soberania. Cada país é soberano sobre o seu território e que não há como impor, a coletividade internacional não tem como impor algumas atitudes de países especificamente. Então, vai se evoluir, já está havendo algum esforço nesse sentido, nas esferas diplomáticas, na esfera das Nações Unidas. Isso é por um lado. Por outro lado, vai ser preciso que a gente, cada vez mais, introduza um conteúdo de precaução, um conteúdo de responsabilidade, não só nas empresas que adotam tecnologias, mas nos institutos de pesquisas que geram essas tecnologias. Eu reitero que é de grande responsabilidade e grande importância que os cientistas, os engenheiros que inventam técnicas de produção como essa do petróleo, apontem os riscos e apontem as soluções no caso não desejável e não muito provável, mas possível, de ocorrência de acidentes. Então, é da responsabilidade de quem gera a tecnologia e de quem adota a tecnologia ter a solução para os problemas. E é da responsabilidade das estruturas de regulação pública, nacionais e internacionais, cobrar isso. O que existe em termos de punição para as empresas que falham nessas operações é suficiente para afugentar a tentativa, assim, ou para estimular o investimento em mais cuidados de segurança? Aparentemente tem sido mais barato arcar com os riscos, mesmo que esses riscos impliquem consequências, custos. A British Petrol, eles estão hoje arcando com um custo muito alto na região, 6 semanas de enfrentamento do problema, e mais tanto que vem pela frente, toda a gestão desse processo, e quanto eles vão ser responsabilizados em termos de indenização, foram bilhões de dólares no caso do Exxon Valdez, tá? Nesse caso há de se supor que vai ser mais caro ainda, mas aparentemente jogou-se com o risco, não investindo na prevenção do problema. É claro que isso, na verdade, em última instância, quem vai pagar são as companhias de seguro. Tá? Vai aumentar o prêmio que vai ser cobrado daqui para frente, esse custo vai ser transferido de alguma forma. Em última instância, na medida, e tem essa outra consequência, na medida em que o custo geral de produção do petróleo vai ficar mais caro por conta desse processo todo, isso vai ser transferido para o consumidor. Alguém tem dúvida? Uhum. Professor, vamos sair das águas do mar que estão manchadas por petróleo e vamos para a terra, que está machucada pelos desmatamentos criminosos. Pesquisa divulgada pela Fundação SOS Mata Atlântica mostra que o desmatamento no estado do Rio de Janeiro reduziu seu ritmo nos últimos 2 anos, que é um fato positivo. Entretanto, foram derrubados no estado 315 hectares de Mata Atlântica. No período de 2005 a 2008, a marca foi de 1.039 hectares. Estamos falando de Mata Atlântica. Como o senhor analisa esses números do Rio de Janeiro? É a história do copo meio cheio, meio vazio. O lado positivo é que há uma redução e a taxa de desmatamento é relativamente pequena. O lado sinistro é que é uma taxa relativamente pequena sobre um remanescente muito pequeno. Existe muito pouca Mata Atlântica remanescente. E, portanto, qualquer centímetro quadrado que seja perdido de Mata Atlântica é preocupante. Quando nós comparamos com a floresta amazônica, por exemplo, os números são muito maiores. Mas a floresta amazônica é muito maior. Então, que fique a lição de que, no caso da Mata Atlântica, a ideia já deveria ter sido há muito tempo, trabalhar com a perspectiva de desmatamento zero e, mais do que isso, reposição florestal. Inventar mecanismos, já existem, ou adotar mecanismos
que estimulem a reposição florestal. É possível, existem tecnologias. Professor, os 5 municípios que mais desmataram no estado do Rio foram, pela ordem, estou vendo os dados aqui, Campos, né, dos Goitacazes, São Fidélis, Macaé, na região norte, e Trajano de Moraes e Cantagalo, na região serrana. Quer dizer, não devia existir políticas que premiassem aqueles que desmatam menos e que punissem aqueles que desmatam mais? Deveria. No caso dos que desmatam, existem instrumentos, pelo menos em tese existem instrumentos, a lei, o Código Florestal, e mecanismos que deveriam ser mais efetivos para coibir esse tipo de prática. No caso de estimular práticas que são mais compatíveis com a ideia de sustentabilidade, de manutenção dessa cobertura vegetal e preservação da Mata Atlântica, existem alguns instrumentos que, alguns já em operação e outros que aí começam a ser vislumbrados no caso brasileiro. Um desses instrumentos é o que nós chamamos de PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, ou seja, você atribuir um tipo de remuneração, considerando que conservar a mata é uma prestação de serviços à humanidade e arbitrar um valor a ser pago por aquele cuja atividade não é desmatar, é garantir a existência dessa mata. Isso é uma doutrina Vem de que outro, né? Ela vem e tem, antes, né? ela está sendo transformada a cada momento e pelo mundo afora. Ela, mais recentemente, ela assume a fisionomia de um instrumento chamado RED, que é a remuneração pela redução do desmatamento e da redução das emissões por desmatamento e degradação ambiental. Isso tudo tem sido discutido bastante nesses fóruns internacionais, foi discutido recentemente em Copenhague, vai ser discutido no próximo fórum, que vai acontecer no fim do ano no México. E isso, portanto, são questões ou são mecanismos que estão sendo calibrados, em que alguns países avançaram mais, outros menos. O Brasil ainda não avançou tanto quanto deveria, tá? Mas, essencialmente, a ideia por trás disso é o seguinte, é criar, mesmo que artificialmente, um modo de remunerar, não a atividade de degradação, mas a atividade de manutenção da biodiversidade. Isso é um dos aspectos. Outro, que no Brasil seria muito fácil de fazer, existe projeto no Senado para isso, inclusive, que é inserir mais uma condicionalidade na distribuição dos fundos federais aos estados e municípios, que é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que chega ao município, por exemplo, boa parte tem município que praticamente vive disso. Boa parte dos municípios brasileiros vive disso. Tá? E essa distribuição é feita segundo o critério de população, renda e área, essencialmente. Então, é interesse do prefeito ter muita gente. Se tiver muita gente, ele é candidato a receber uma maior cota do Fundo de Participação. A ideia seria introduzir uma outra componente, dizer assim, aquele município que conserva mais, que evita desmatamento, que incentiva o reflorestamento, vai receber um plus na distribuição desses fundos. Faça essa conta, não é difícil de ser feita. Falta vontade política. Professor, é um bom aluno na escola da preservação ambiental. Parece que Minas é o vilão. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o estado de Minas Gerais se tornou o líder do desmatamento na Mata Atlântica entre 2008 e 2010. Nesse período, foram desmatados ali 12.524 hectares, contra 1.039 do Rio de Janeiro, como a gente já viu. Nesse período, foram desmatados 12.524 hectares. E se for comparado 2010 com 2008, o aumento foi da ordem de 15% nos níveis de desmatamento. A exploração do carvão para a siderurgia é a responsável por esse desastre na Mata Atlântica, no território mineiro? Eu não sei, talvez não, porque a exploração do carvão pela siderurgia, ela acontece mais não em região de Mata Atlântica, em região de cerrados. Tá? E essa é uma questão histórica. José Bonifácio já chamava a atenção desse problema 200 anos atrás. Portanto, esse problema existe e hoje existe uma regulamentação muito forte no sentido de que essas siderúrgicas, longe de mim defender, porque eu acho que elas têm um papel de vilão muito forte nesse processo de degradação ambiental, notadamente em Minas Gerais. Mas as siderúrgicas hoje estão tendo que reflorestar, replantar com coníferas
para a produção do carvão vegetal. Isso é uma tendência que, ao cabo de em poucos anos, eles terão que apenas explorar florestas replantadas para a produção de carvão. O que não deixa de ter uma responsabilidade no passivo dessa região. Minas ter desmatado mais do que o Rio de Janeiro, Minas é bem maior que o Rio de Janeiro, embora a região de Minas que tenha Mata Atlântica não seja o estado todo de Minas Gerais. Mas eu acho que nós não deveríamos trabalhar nos atermos a quantos hectares foram desmatados, mais ou menos. É uma questão tão somente de levar em consideração o seguinte, aonde existem remanescentes. O percentual de Mata Atlântica que permanece no Brasil, de norte a sul, é muito reduzido. 7,9% do... Eu não sei de cabeça, mas eu acho que é muito menos ainda. Original. Eu acho Você está falando em 7,9% de vegetação original. Eu achava que era menos, inclusive. Então, depende do estado. Tem estado que menos de 2%. Né? Portanto, ali onde só tem 2%, eu diria que qualquer centímetro quadrado desmatado é gravíssimo. Eu diria que qualquer lugar é gravíssimo. Professor, e o Rio Grande do Sul? Por exemplo, eu saí de Minas para o Rio Grande do Sul. Já não tem mais. O desmatamento teve um aumento lá no ano 2008, comparado com 2010, de 83% o aumento do desmatamento, chegando a 1.897 hectares desmatados. De Mata Atlântica? De Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Porque não tem mais fronteira agrícola a ser ocupada assim. O gaúcho está correndo lá para Mato Grosso, para Rondônia. Quer dizer, o que está havendo no Rio Grande do Sul, na sua opinião? Por que isso ocorre? Falta uma regulação mais severa no Estado? Tem havido, no caso do Rio Grande do Sul, não saberia dizer exatamente que fenômeno que aconteceu, mas em Santa Catarina, por exemplo, tem havido uma certa rebeldia por parte do governo estadual no sentido de acatar o Código Florestal. Algumas determinações sobre manutenção de áreas de mata ciliar, por exemplo, e de reserva legal, estão sendo contestadas e há uma tendência no Estado de brigar contra esse instrumento. Isso tem a ver, inclusive, com a perspectiva de revisão do Código Florestal que está em pauta hoje, porque o Santa Catarina é um estado que, casualmente, inclusive, é o estado que mais está sofrendo problemas ambientais nos últimos tempos. Tá? Problemas climáticos extremos que eram inesperados. Então, eu acho que é uma combinação de falhas na regulação, tá? Com práticas que, de certa forma, que tem a ver com falha na regulação, em última instância, práticas que estão driblando os mecanismos, seja recorrendo a instâncias legais, com medidas liminares, seja literalmente se escondendo da fiscalização e do mecanismo de comando e controle que existem. Professor, antes da gente entrar na questão da Amazônia, eu pediria para a gente ver alguns dados. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve uma queda de 50% nos níveis de desmatamento na Amazônia entre 2008 e 2010. A área desmatada caiu de 12,9 mil quilômetros quadrados para 7,4 mil quilômetros quadrados. Professor, o senhor falou em desmatamento zero na questão lá do Rio de Janeiro. Eu lhe pergunto, não é possível chegar a um desmatamento zero também na Amazônia? Só retificando, no caso da Mata Atlântica, eu acho que o desmatamento zero já não resolve. Tem que ser rematamento, se essa palavra existisse. Tá? Ou seja, é preciso que haja um esforço no sentido de recomposição da Mata Atlântica. Então, voltando no caso da Amazônia. Muitas vezes esse dado ele é interpretado pelas pessoas como se fosse uma redução da área desmatada. Na verdade, o dado está apresentando uma redução do aumento da área desmatada. Ou seja, o crescimento do território que já está desmatado está sendo reduzido nesse período que foi... o ritmo de desmatamento que está caindo. Mas continua sendo desmatado. Claro. Tá? Então, nós não vamos ficar satisfeitos enquanto não houver uma reversão desse processo. O que está sendo mostrado é tão somente uma aceleração que é conjuntural. Vamos tentar ver o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, de um ano para o outro pode se reduzir e no outro ano pode aumentar. Alguns fatores, já se sabe que alguns fatores provocam desmatamento. Né? Um dos fatores é clima. Se um ano o clima foi mais assim ou mais assado, vai ser mais propício ao desmatamento. Mas tem um outro fator que ninguém desmata na Amazônia a troco de nada. Desmata-se para implantar algum tipo de atividade econômica, seja pecuária, seja produção de cereais. E para que servem esses produtos? Para ser exportado.
para vender para o mercado. Então o mercado continua comprando esses produtos. Há uma certa perspectiva, num futuro não muito distante, de que o mercado cada vez mais vai ficar exigente. Alguns países que compram soja, nós não vamos querer comprar soja que seja produzida mediante desmatamento de áreas de floresta tropical. A mesma coisa com algodão vai ser possível e com gado, com pecuária, carne. Tá? Já tem supermercados no Brasil que dizem nós não vamos comprar carne que seja produzida na Amazônia mediante desmatamento. Agora, o que a gente percebe hoje, já existem estudos que demonstram isso, é que dependendo da situação econômica no resto do mundo, a demanda vai diminuir por esses produtos. Nós tivemos uma grave crise em 2008, tá? Que se refletiu sobre o ano de 2009 e que apenas agora começa a mostrar traços de recuperação em alguns países, o que, portanto, pode nos levar a supor que venha a haver um aumento na demanda por esses produtos, que nós chamamos de commodities internacionais, tá? E que pode pressionar novamente no sentido de desmatamento da Amazônia. Um outro problema é que já temos também hoje uma percepção, já com dados cientificamente analisados, de que sempre que há mudança de governo, há uma certa tolerância maior em relação à região amazônica, por várias razões. Os governos no Brasil, quando mudam não só o governante, muda até praticamente o ascensorista do edifício do Ministério, tá? Muda a equipe toda. Tá? E, nesse sentido, há um certo vácuo de poder e da capacidade que o poder público tem de cobrar a efetividade da legislação. A gente poderia dizer que a salvação, por exemplo, a salvação entre aspas da Amazônia estaria muito mais em fatores externos à regulação do governo, como mercado internacional exigente, que não vai comprar certos produtos, população brasileira que tende a decrescer em 2030, então a pressão por novas áreas, tal, do que propriamente em ação de governo? Eu diria que são as duas coisas combinadas. O governo brasileiro tem que saber agir, tem que se apetrechar com instrumentos que permitam premiar quem faz bem feito e premiar atividades que sejam ecologicamente saudáveis para a região amazônica, compatíveis com o conceito de desenvolvimento sustentável. Existem várias alternativas. E, por outro lado, é preciso que haja também uma pressão pelo lado da demanda. O consumidor, isso tem acontecido, o consumidor está ficando lentamente, mas cada vez mais consciente. Então, o consumidor mais esclarecido em países mais avançados, no hemisfério norte, estão começando a reagir. Eu acho até, como eu sou otimista, eu acho até que o século XX é um século que vai mostrar uma mudança em relação ao século XX. O século XXI vai mudar em relação ao século XX. Durante o século XX prevaleceu uma espécie de ditadura da produção. Quem produzia impunha seu produto sobre o consumo. O exemplo mais notável é cigarro. A população teve que fumar porque impôs isso. Acho que o século XXI vai ser uma revanche do mercado. O consumidor vai ditar os padrões de produção e vai punir aqueles produtores que não obedecem a esses padrões. Está aí a fronteira da grande esperança da mata, vamos dizer assim. Eu diria que essa é uma das esperanças, mas não é de se supor também que automaticamente as pessoas vão ficar mais bem comportadas em relação à floresta. Isso depende de educação, isso depende de conscientização, mas depende também da chibata. É preciso que haja mecanismos de comando e controle muito efetivos, que haja o medo da punição como mecanismo para evitar que haja abusos. A questão do lixo e da reciclagem. No próximo bloco. Aguarde.